Pronto. Estamos iniciando, então, a aula de hoje. Coloquei ali a gravação, tá? Na aula passada, pessoal, eu pedi que vocês criassem algumas frases na página 184, né? Que a gente trabalhou um pouquinho na unidade 2 sobre a cidade de Londres, né? Na Inglaterra. E eu pedi que vocês fizessem algumas frases sobre there is e o there are. O que vocês deviam observar nessas frases? Que there is eu uso no singular, there are no plural. There isn't eu uso na negativa, para dizer que não tem algo. E o there aren't eu uso na negativa no plural, para dizer que não existem algo, tá? Então, pessoal, a gente vai passar para a correção da página 186 e 187, que era a atividade do plural lá da semana passada, tá? A página da atividade do plural que abriu para vocês na quinta passada e encerrou agora nessa semana, tá? Eu vou só compartilhar minha tela aqui, até eu vou verificar se é realmente essa atividade, porque eu tenho outras duas páginas que eu mandei, mas eu acho que foi essa mesmo, né? Vocês podem confirmar para mim se ficou essas duas para correção? Bom, ninguém confirma, eu estou confirmando sozinha aqui. Ó, até dia 21 de agosto aqui. Tá, não, essa iniciou ontem, vai até dia 27. Eu quero esta outra aqui. Então, essa aqui, exatamente, tá? Então, a gente vai fazer as atividades da página 186 e 187, que eram até o dia 20, até ontem. E olha só, pessoal, cuidado aqui, né? 24 pessoas eu mandei e apenas 14 olharam o que era para fazer, tá? Então, das 24 pessoas da turma, só 14 entraram na atividade, tá? Então, cuidado com isso. Não esqueçam que a gente é pontuado também por essas atividades do plural, né? Então, nós temos que ter cuidado com as atividades que deixamos de fazer. Turma, falando um pouquinho, então, da página 186 e 187 do segundo livro de vocês. O que vocês encontravam lá nessa página? A gente encontrava uma parte falando sobre uma cidade do Brasil. Que cidade era essa? São Paulo. São Paulo, Rafa. Isso aí, perfeito. E o que falava nessa reportagem sobre São Paulo? Sobre o Museu de Arte. Sobre alguns museus que tem na cidade que são muito conhecidos. Muito bem, tá? Então, quais eram esses museus, pessoal? A gente tem ali na primeira imagem, na página 186, que é essa página aqui, a primeira, a gente tem falando sobre o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Esse Museu de Arte de São Paulo fica localizado bem na Paulista, bem no coração da cidade, né? E é um dos museus mais conhecidos. Além disso, ele falava de outros dois museus, que era o Catavento Museu e o Museu de Arte Moderna, né? Então, o que eu gostaria de saber de vocês? Se vocês realizaram a leitura e tiveram alguma dúvida de vocabulário, porque eu não vou parar, como era uma atividade que vocês tinham que ter feito em casa, eu não vou ler todo o texto, né, e ficar comentando palavra por palavra, porque eu acredito que vocês já leram. Desses 24, desses 14, né, que abriram a atividade, já leram e já tiraram as dúvidas ou ficaram com dúvidas. Então, eu gostaria de saber se ficaram com alguma dúvida de vocabulário para que eu possa ajudá-los a entender melhor o texto. Não. O que significa biggest city? The biggest city, Pedro, é a maior cidade. Esse biggest está no superlativo. Ele está com esse final EST na palavra big para dizer que é a maior cidade do Brasil, tá? Então, eu estou dizendo que ela é a maior cidade. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, eu vou ler, na verdade, só esse trechinho que antecede a leitura dos museus, tá? E aí depois a gente passa para a correção das perguntas. Então, São Paulo is the biggest city in Brazil. And it's really vibrant. Ou seja, né, para o Pedro eu já acabei. Então, Nossa, eu vou sair da aula e entrar de novo, porque a tua voz tá muito travada pra mim, tá travando, assim, sabe? bom, não tem problema. Tá, Pra mim, pessoal? Então, there are a lot of different places. Eu estou utilizando aqui o verbo o there do to be no plural, né? Então, dizendo que tem muitos lugares diferentes para visitar em São Paulo. E aí ele dá alguns exemplos: restaurants, cafés, parks, shopping center and excellent museums. These are the three most popular museums em São Paulo. Então, esses são os três mais populares, né? Os três mais conhecidos museus de São Paulo. Então, tem São Paulo Museum of Art, que é mais conhecido então como MASP, né? Muitas vezes em algumas reportagens a gente vê também essa imagem do MASP ali, muitos manifestos acontecem pela Paulista, geralmente em frente ao Museu de Arte de São Paulo, né? Os próximos dois museus não são tão conhecidos, né? Mas também são bem famosos entre os apreciadores. Então, Catavento Museu, né? Que ele trabalha com ciências e pesquisas, né? E o Museu de Arte Moderna, então, de São Paulo. E vocês tinham aquelas perguntinhas ali, né, turma? A letra A. What type of art is there at MASP? Então, que tipo de arte tem no MASP, né? O que eu quero saber qual é o tipo de arte que a gente vai encontrar. Conseguiram responder? Sim. E o que vocês colocaram? Eu botei que era arte africana, americana, asiática, brasileira e europeia. Então, pessoal, também pode ser assim, tá? Mas no texto aqui, ó, eu vou localizar para vocês, ó. Vocês estão vendo o meu mouse, né? Temos a seguinte frase: There are permanent and temporary exhibitions of art from different styles and times from Brazil and other countries. Tu colocou perfeito, tu listou os outros países, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que então a gente tinha que no mínimo dizer que no Museu de Arte, né, de São Paulo, a gente tem artes de diferentes estilos, tá? Então, vou colocar aqui a letra A. Então, there are, eu vou utilizar para dizer, né? Porque eu estou dizendo que tem muitos. There are different styles. Ok? Então, there are different styles em MASP, né? Ou poderia colocar assim, ou poderia complementar em qual museu eu estou me referindo. Letter B. What type of exhibition is there at Catavento Museum? Então, ali, que tipo de exibições, de apresentações tem no Museu Catavento? Que tipos de exibições tem, pessoal? Não? Ó, então bem no início daqui da descrição do museu, a gente tem Catavento is a science museum for children and teenagers. Então, there are science exhibition, né? Eu tenho exibições de ciências para crianças e adolescentes, tá? Então, vamos complementar aqui. Exhibitions. There are science exhibitions. Letter C, guys. Letter C quer saber o seguinte da gente. What type of art is there at MAN?
MAN é como é conhecido o Museu de Arte Moderna, tá? É o MAN, é uma abreviação. Então, que tipo de arte a gente encontra no MAN? Artes do figurativo até o abstrato. Perfeito, também. Aí, colocando um pouquinho para o inglês, eu tenho aqui, ó. There is Brazilian, né? Tem brasileiras, Brazilians. Onde é que tá que eu me perdi? Aqui. Brazilian Modern Art. E onde eu localizava isso no texto, tá? A gente tem aqui, ó. At MAN, there are over 2,000 works by modern and contemporary artists, most of them Brazilians, tá? Então, a maioria delas brasileiras. Então, there is Brazilian modern art, ok? Letter D. What's your favorite museum? Qual desses três é o museu favorito de vocês? Ou, né, que vocês acharam mais interessante? Estão aí? Sim. Ah, que bom. Então, me diz qual museu que tu achou mais interessante. MASP. MASP, eu também prefiro MASP. E na última, which museum would you like to visit? Qual desses museus você gostaria de visitar? MAN. MAN. Eu não fui no Catavento, nem no MAN. Eu já fui no MASP. O MASP é muito legal de ver. O MASP, ele tem... É um monte de loja dentro também, além de todas as exibições artísticas, né? Mas é muito legal, o MASP é muito legal de ir. Pessoal, continuando então, nós tínhamos a página 188, que eu deixei também de tema para vocês, né? Essa página 188 também era de produção textual de vocês. Então, o que vocês tinham que fazer? Uma lista de lugares que vocês gostariam de, no caso, que tivesse na cidade perfeita de vocês. Então, vamos ler o que diz ali. How many different cities do you know? Então, quantas cidades você conhece? What's your favorite city in the world? Qual é a sua cidade favorita no mundo? Let's work in small groups, que não é o caso aqui, né? Que a gente não vai trabalhar em pequenos grupos. Imagine you have to create an ideal city. Make a list of all the places you'd like to city to have. Então, faça uma lista dos lugares que a sua cidade deveria ter. E aí me digam, quero que vocês me digam que lugares vocês colocaram que a cidade de vocês deveria ter. Pessoal, estão aí? Sim. Sim? Que bom! Então vamos lá. Que lugares que deveria ter na cidade de vocês? Nenhum. Não precisa ter lugar nenhum. Uma lanchonete. Um fast food. Posso falar o meu? Pode. Eu queria que tivesse numa cidade um lugar onde tu pudesse fazer um passeio de foguete. Tipo assim, um passeio espacial. Nossa, Felipe. Aí a gente vai ter que pensar aí há muitos anos à frente, né? Muitos anos à frente. Vai demorar, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Acho que o pedido acho que foi o Leônidas que falou, acho que é mais fácil de a gente conseguir atingir, né, mais rápido, que é ter um fast food. Não é verdade? Mas ok. Tá, pessoal? Vamos continuar aqui. Além da página 186 e 187, que eu passei na atividade, eu também pedi que vocês realizassem a página 189 e 190. E aí, com isso, a gente finaliza essa segunda unidade do segundo livro, tá? E aí, na próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar com a unidade 3, tá?
que já abriu uma atividade para vocês ontem no plural e vai até semana que vem para realizar. E então nós encerramos o conteúdo da nossa avaliação, porque aí nós temos a aula que vem, a outra no dia 4 de setembro, e então depois nós já temos as avaliações. Então, 4 de setembro é a nossa revisão de conteúdo, tá? Então, é a nossa última aula antes da prova. Nossa prova de inglês está marcada para 18 de setembro. Mas como vocês têm aula, vocês não têm a prova. Como vocês têm a prova, vocês não têm aula. Então, a nossa última aula online antes das provas é no dia 4/9, tá? Então, onde vocês vão iniciar as realizações das provas, tá? Vamos lá, então, pessoal. Página 189, eu vou colocando aqui as respostas para que vocês possam conferir aqui comigo, né? Aqui. Number 1. There are different kinds of museums. Oi, desculpa, pode repetir? Prof, tu não vai fazer a revisão depois? A revisão no dia 4 de setembro. Tá? Porque 4 de setembro é a nossa última aula antes da nossa avaliação. Aí a gente vai retomar os conteúdos que caem na prova que eu já mandei para vocês essa semana ali no grupo. Receberam? E hoje a Juliana também colocou de novo as datas das provas e os conteúdos de cada uma. Tá? Ela já mandou no grupo a foto. Já mandou hoje, né? Então, 4 de setembro é a nossa última aula. A gente ainda tem uma aula normal semana que vem e na próxima a revisão de conteúdo, lá no dia 4. Tá? Pessoal, number 1 ali. There are different kinds of museums. Match them to descriptions. Então, vocês têm que relacionar o museu com a descrição, tá? Eu vou conversando e depois eu coloco toda a sequência ali, como é que ficou. Number 1, Natural History Museum. Qual que vocês relacionaram com história de arte natural? Qual museu? Qual a descrição desse museu em inglês, pessoal? It's tell the story of sports. No. Natural History Museum é museu de história natural, tá? Seria essa segunda colocação aqui, ó. There are different kinds of plants, animals, rocks, skeletons and much more, tá? Então, é o museu que a gente viu ali que tem em Londres, né? Um dos comentários dessa unidade. Então, seria essa segunda descrição. Essa descrição que tu me falou seria o museu de esportes, né? Mas vamos continuar aqui. O segundo museu, pessoal, Art Museum. Qual que eu deveria relacionar? Qual descrição? Museu de arte tem várias pinturas, né? Qual descrição aqui é relativa ao museu de arte? There are famous paintings there. Perfect, perfeito, tá? É isso mesmo. There are famous paintings here. Perfeito, perfeito. Sports Museum, pessoal. Sports Museum. Aí o nosso colega já havia nos dito, né? It tells the history of several sports. Então, nos conta a história de muitos esportes, né? Number 4. Science Museum. Qual é a descrição que eu devo colocar? It's all about science and technology. Perfect. It is about science and technology. Perfect. Perfeito, tá? E Transport Museum. O que eu devo relacionar? There are collections of transport items. Perfect. Isso aí, perfeito. E número 6, number 6, Toy Museum. It exhibits toy Exhibits
Perfeito! Toy collections. É isso aí mesmo, tá correto, certíssimo. E number 7, Wax Museum. There are many wax models of famous people. People. Perfeito. Eu quero saber quem que me ajudou que eu não identifiquei a voz. Pedro Belchior Ribeiro. Parabéns, congratulations, Pedro. Certíssimo, tá? Muito obrigado por me ajudar. Perfeito. Então, essa é a sequência que o Pedro me ajudou a montar aqui, pessoal, que completa esse exercício número 1, ok? Então, vamos colocar ele aqui. Esta é a sequência. Perfect, Pedro. Thank you very much. Pessoal, homework, que era essa sessão, né, que continuava na página que era atividade do plural. Então, o que vocês deveriam fazer? Homework number 1. Make true sentences about your city. Use there is, there are, there isn't, there aren't. Ou seja, vocês tinham que fazer as frases verdadeiras, né, da sua cidade usando there is ou there are, ok? O que vocês deveriam cuidar? Se a frase estava no singular ou no plural, né? Porque se estivesse no singular, eu poderia usar tanto o is como o isn't, e se estivesse no plural, eu deveria usar o are ou o aren't, ok? Então, letter A. O que vocês colocaram? Lembrando que tem que ser verdadeira de acordo com a nossa cidade, né? Então, o que vocês botaram na letter A? There is, there are, there isn't, there aren't. There is. There is. Aqui a gente está falando de big shopping centers. Shopping centers. Então a gente tem mais de um shopping, tá? Então aqui obrigatoriamente eu deveria usar o there are ou there aren't. A gente tem um shopping center, né? Então a gente tem que usar a frase na negativa, porque não tem vários shopping centers, né? Então, opa, eu vou arrumar aqui para que fique maiorzinho esse quadrinho. There aren't. Só um minuto, pessoal. O meu celular desligou e será que o papai vai gostar do Sonic Mania? Vai sim, tá? Agora vai pra lá que eu tô indo, tá? Bom, então eu deveria colocar na negativa o there aren't big shopping centers, né? Não tem vários grandes shopping centers na cidade. Letter B. There is, there are, there aren't, there isn't 2 stadiums. O que eu devo colocar? Hã? There is. There aren't, né? Porque aqui tá falando de estádios, como se tivesse 2 grandes estádios. E a gente não tem estádios, né? Assim, a gente tem, né, 2 campos de futebol, que é o do Brasil e o do Pelotas, né? Mas a gente não tem estádio de futebol, né? Acho que o estádio de futebol a gente considera lá o Beira-Rio, a Arena, né? Que são estádios que têm capacidade televisiva maior, né? Que tem um aparato maior do que os nossos aqui. Então, primeiro que tem que ser usado o are ou o aren't. Se quiser colocar there are, que a gente tem os 2 estádios, não tem problema, tá? Tava certo também, porque a gente tem o do Brasil e de Pelotas. Mas também aqui a gente considera que estádio de futebol ele tem um pouquinho mais de capacidade de público do que o que a gente tem aqui, tá? A beach, a gente tem ou não tem uma praia aqui? Temos ou não? There is. There is, que susto, pessoal. A gente tem uma praia linda aqui, né? O Laranjal, there is a beach, tem uma praia. E a park, pessoal? A gente tem ou não tem parques aqui? Parques a gente considera, então, as praças, né? Que a gente tem espalhadas pela cidade. There is. There is, ok, there is, perfeito. Oi? Não tem
mais de uma. Eu achava que tipo, tinha da Coronel Pedro Osório e aquela que sempre a gente para quando a gente vai para uma viagem da escola também valia como uma. Isso também vale. Só que na frase, Rafa, a gente tem o artigo aqui indefinido a. Então, por isso que eu estou usando no singular a park. Eu tenho um parque na cidade? Tem um. Na verdade, a gente tem mais do que um. Mas essa frase, para se tornar verdadeira, eu tenho que colocar o is. Tá? Letter E, pessoal. A letra E. A movie theater. Eu tenho cinema na cidade ou não? There is. There is. There is, porque é a mesma lógica que eu expliquei agora há pouco para o Rafa. Eu estou aqui nessa frase me referindo a um cinema. Sei que Pelotas tem mais do que um, mas então eu tenho que usar o is porque eu tenho um artigo indefinido ali. Eu tenho a movie theater, ok? Letter F. There are or there isn't, ou there are. Oh, isso, até me confundi. There is or there aren't or there isn't. Great parks. Ó, agora sim é no plural. Parks. Eu me esqueci. Hã? Branco. O que é Great Parks que deu um branco? Ótimos parques, ó. Aqui a gente não falou que temos um parque na cidade, praças. Então aqui nós estamos dizendo que nós temos ótimos parques, praças. There are, perfeito. There are great parks, ok? Letter G. There is or there isn't a natural history museum. There isn't. There isn't, né? Não temos um museu de arte natural aqui na cidade. E a última, letter H, many tall buildings. Temos ou não temos? There are, né? Temos alguns prédios, né? Altos. Tem vários lá no centro. Vários, exatamente. Muitos, né? Então, aqui temos o exercício número 1. Deixa eu colocar aqui para vocês se situarem. Mas acho que vocês já me acompanharam aqui, né, pessoal? Vou colocar aqui em cima do número 1. Número 2. Make questions with is there or are there and the words given. Então, a gente segue a mesma lógica, pessoal, no there is e there aren't, de quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente inverter a posição do sujeito e do verbo. Então, eu devo passar o verbo para frente. Então, se é uma pergunta no singular, ela vai tratar como is there. Se é uma pergunta no plural, ela vai tratar como are there, ok? Então, na letra A, a gente tem restaurant next to park. Então, eu quero saber se tem um restaurante ao lado do parque. Como é um restaurante, eu devo usar o singular, eu devo usar o there is. Como é uma pergunta, eu vou, então, colocar na forma interrogativa, né? Deixa eu só copiar essa caixinha aqui para poder responder. Travou tudo para mim, ninguém falava nada. Oi, Rafa? Todo mundo ficou parado e ninguém falava nada, eu fiquei assustada. Não, isso acontece. Então, exercise 2, letter A. Letter A, eu tenho que fazer uma pergunta. Então, is there a restaurant next to park? Exatamente. Opa, next to park. Tem um restaurante do lado do parque? Né? Então, aqui eu tenho a minha primeira pergunta usando o is there, tá? Letter B. Letter B também é um restaurant opposite movie theater. Eu quero saber se tem um restaurante ao lado oposto do cinema. Então, também devo usar o is there. Is there a restaurant opposite the movie theater? Tá? Eu vou colocar 3 pontinhos aqui para não ficar muito extenso e não ficar perdendo tempo escrevendo, tá? O que nos interessa é saber que vocês utilizaram o there to be da forma adequada. Letter C. Cafés between park and the hospital. Eu quero saber se tem cafeterias
Oi? Are there? Perfect. Are there cafes between, né? The park and the hospital? Interrogativo aqui. Perfeito. Letter D. Let's go. It's finished the class. Letter D. Tree in front of church. Então, eu quero saber se tem uma árvore em frente. O que eu vou falar? Is there? Is there. Perfeito. Is there a tree? E aí eu continuo. In front of the church. Perfeito. Letter E. Deixa eu passar aqui pro ladinho, senão fica bem na imagem ali. Fica ruim da gente enxergar. Letter E. Museums behind shopping center. Então, eu quero saber se tem um museu atrás do shopping. Museus, né? Are there. Perfeito. Are there museums? E assim por diante. Letter F. Police station next to the hospital. Is there? Is there. Is there. Perfeito. Is there a policy station e tarará. Ok? Next to the hospital. Pessoal, no número 3, vocês tinham que dar as respostas curtas com there is e there are. O que são essas respostas curtas? É aquela resposta que, quando é na afirmativa, eu vou usar yes, there is, ou yes, there are. E quando é na negativa, eu vou usar no, there isn't, no, there aren't, né? Então, sempre de acordo com a nossa cidade, ele pede ali, né? Então, exercise 3, letter A. Give short answers about your city or town. Is there a big supermarket? Yes, there is. Yes, there is. Inclusive, o nome dele é Big, né? Yes, there is. É grande. Oi? Eu esqueci que existiu o Big. Ah, tá, não, tem. Fora o Big, a gente tem outros, né? Como o Kroloff, por exemplo, é enorme. Então, is there a big supermarket? Letter B. Are there beautiful parks? Yes. Yes, there is. There are. Ah, isso mesmo. Yes, there are. Perfeito. Se a minha pergunta tá com are there, a minha resposta vai ser com there are, ok? Letter C. Are there good hospitals? Yes. Yes, there are, yeah. Are many hospitals in the city, yeah? Letter D. Is there a big church? Yes. Yes, there is. Perfect. And letter E. Is a tree in Amsent Park? Tem árvores no parque centrais, no parque da cidade? Tem, né? Yes, there is, né? Yes, there is. Perfect, pessoal. Perfect, tá? Só para a gente finalizar a atividade e não ficar com nada pendente de correção, vamos ver a página 190 rapidinho, que é só um exercício onde a gente tinha que, então, completar com aquelas palavrinhas que estavam ali. Vocês precisam que eu mande uma foto com as respostas desse exercício lá no grupo, gente? Não. Ou vocês conseguiram acompanhar? Consegui. Seguiram? Professora, só para dizer, não te interrompendo, mas um monte de pessoas já saíram. É? Bom, Leônidas, cada um sabe o que faz, né? A gente acho que já havia conversado sobre isso na última aula. Cada um sabe a responsabilidade que tem. O que eu vou começar a fazer, gente, já vou avisar na próxima aula, eu vou fazer a chamada no final, tá? Quando eu terminar as apresentações dos slides. Então, não faço mais a chamada com vocês no início, até para prestigiar aqueles que ficam comigo até o final. Combinado? Que aí aqueles que saírem antes vão levar falta, e sempre que tem 2 faltas consecutivas, eu aviso a coordenação, eu aviso o Rodrigo, tá? E aí vocês, os pais são avisados também. Pessoal, página 190.
Complete the sentence about Asia's favorite city. Use the words from the box. Então, vocês têm 6 palavrinhas aqui para completar esse textinho aqui em inglês, tá? Então, que é a cidade favorita da Aisha. Vamos ver como é que ficou, então, essa cidade favorita dela. Vamos colocar aqui as respostas. Ô, professora, eu tenho uma pergunta nessa. Essa daí é my favorite no início? No início? Sim, my favorite. Tá. Tá? Então, Leônidas já nos ajudou aqui, já nos antecipou. A primeira palavra que completa essa lacuna é favorite, porque ela está falando sobre a cidade preferida dela, né? Então, my favorite city in the whole world is Kuala Lumpur, is the capital of my country. Então, ela está dizendo que a cidade favorita em todo o mundo dela, né, que tem, é Kuala Lumpur, que é a capital do país. Malásia, que é onde ela mora, it's an old and... Ela é antiga e ela é... Moderna? Moderna. Então, it's an old and modern city. There are very tall buildings and the modern part of the city include the famous Petronas Twin Towers. Perfect. Não é essas duas que estão na imagem? São essas duas torres que estão na imagem, exatamente. Tá? In the old... Deixa eu me perder, porque olhando para a imagem eu não consigo entender. Aqui. In the old part of the... City. There are a lot of temples and mosques. There are some green areas in the city too, such as... Park. Perfeito. And gardens. Professora, eu quero dizer uma coisa. Não é parques com C, com S no final? Parks, yes. Parks. I love my city because it's a combination of modernity and tradition. Tá? Então, o que diz aqui nesse texto todo em português, né, gente? A cidade favorita dela, então, é a capital do país da Malásia, onde mistura uma cidade antiga com uma cidade moderna. Então, ela fala que tem muitos prédios altos, inclusive esse da foto aqui, que é o nome do prédio dessas torres gêmeas, no caso, Petronas Twin Towers, né? Então, são torres gêmeas Petronas. E na parte antiga da cidade, vocês vão encontrar muitos templos e mosteiros, né? E ela ama a cidade, que é uma combinação de uma cidade antiga com uma cidade moderna, tá? O que importava de tudo isso, dessa segunda unidade? O dared to be, que tá ali embaixo, tá? Então, na positiva, na negativa e na interrogativa. Foi o que a gente trabalhou e bateu todo esse tempo, tá? Na próxima atividade, gente, na semana que vem, que já abriu ontem para vocês, a gente vai corrigir a página 194, que abriu lá no plural ontem. E de tema para a próxima aula, eu gostaria que vocês relacionassem esses objetos aqui dessa próxima página. Vou mostrar para vocês. Essa página aqui, tá? Então, eu peço que vocês façam essa página em casa para a próxima aula, que é apenas relacionar os nomes com as imagens, tá? Bem fácil, bem tranquilo para a nossa próxima aula, tá? Tá. No plural, deixa eu voltar lá para a nossa aula. Oi? No plural, tu pediu para fazer essas páginas e escrever todas aquelas palavras ali em negrito, que são os objetos. Isso! Já tá lá no plural também, né? Eu vou fazer agora. Então, beleza. Tudo certo. Tá, gente? Vou parar a apresentação. Vou parar a gravação.